Amém. Eu te convido para que você abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo de número 11, versos de 23 a 26. Esse é o relato mais antigo da instituição da Ceia do Senhor. Embora, cronologicamente falando, isso tenha acontecido muito antes do que o apóstolo Paulo, na verdade, quem primeiro registra em papel ou em papiro, que era o papel da época, esse momento é o apóstolo Paulo. E ele registra as instruções de Jesus sobre a ceia do Senhor. E o texto diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anuncieis a morte do Senhor até que ele venha. Queridos, e agora nós vivemos o tempo pascal. No calendário litúrgico é o tempo da Páscoa. E muitos se perguntam sobre a Páscoa dos cristãos, se faz sentido celebrarmos a Páscoa. Olha, meu querido, faz todo sentido celebrarmos a Páscoa se pudermos com isso, sobretudo, apontar para Jesus. Há muitos elementos que eram figura do que Jesus faria. E por que eu escolhi o texto da ceia? Porque a nossa Páscoa agora é a ceia. Eu não preciso de um dia ou de um fim de semana no ano para me lembrar do meu amado Jesus, da nossa libertação. Eu posso me lembrar disso todos os dias. E a ceia é o elemento representativo que me faz lembrar disso. É interessante que nós temos rituais, por assim dizer, que o Senhor nos deixou para que nunca nos esqueçamos da sua obra maravilhosa. A ceia é aquele momento ritual que nós chamamos de sacramento e que nos faz lembrar do que Cristo fez por nós na cruz. De igual modo, o judeu tinha a Páscoa. O judeu tinha a Páscoa. A ceia é a nossa Páscoa e o batismo é a nossa circuncisão. Então faz sentido lembrarmos dessa data se formos sempre apontar para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há alguns paralelos importantes para a gente fazer, para que após os paralelos serem feitos, você compreenda que Cristo é a nossa Páscoa, Cristo é o nosso Cordeiro, e Páscoa para nós agora pode ser todo dia. Páscoa é Pessah, passagem, e tem esse nome porque o judeu se lembrava da sua passagem pelo Mar Vermelho, da porta da salvação que se abriu, e eles saem da escravidão do pecado, do Egito, e vão para a liberdade. Nós, em Jesus, passamos pela porta da salvação. É uma passagem. Passamos da morte no pecado para a vida eterna em Cristo Jesus. Para a vida eterna em Cristo Jesus. Quando houve a morte dos primogênitos, a 10ª praga, a praga que liberta definitivamente Israel do Egito, depois de Deus ter, com as pragas anteriores, destruído todos os deuses egípcios, humilhado todos eles adoravam o sol, pois houve trevas, eles adoravam o Nilo, pois ele foi convertido em sangue, eles adoravam um deus da fertilidade que se parecia com uma rã, pois eles foram acometidos de rãs. Depois que o Senhor humilhou todos os ídolos do Egito, ele então permite que venha a praga que consome os primogênitos dos egípcios. E só não morrem aqueles que tinham a marca do sangue na verga da porta. Isso já aponta também para Jesus. Só vive eternamente e é tirado da morte para a vida aquele que recebeu a Cristo Jesus em seu coração e que confia no seu sangue remidor. Não à toa Jesus, ele vai à cruz numa Páscoa. Ele está encerrando um tempo da aliança e está inaugurando um novo tempo na aliança, que agora progride
é a sua aliança nova e eterna. Os judeus comiam pães asmos, e Jesus é o pão da vida agora, que nos alimenta. Os judeus comiam ervas amargas, todo o amargor do vinagre, do fel, Jesus recebeu naquela cruz, para que o amargo de nossas vidas fosse levado, o amargo do pecado, e perdoados, pudéssemos viver com Ele. Queridos, é um simbolismo tão maravilhoso no pão e no vinho que eu gosto tanto de explicar. É tão precioso pensar sobre a ceia, porque alguns pensam que ali está o corpo de Cristo e o seu sangue, mas não, é em memória dele. Mas outros pensam que isso seja só um memorial, mas não, ele se faz presente ali, espiritualmente, na pessoa do Santo Espírito, o Senhor Jesus se faz presente ali. Calvino usa uma linguagem muito bonita. Ele diz assim que nós sentimos a presença do sol. Embora ele esteja a anos-luz da terra, nós sentimos a presença do sol por causa do calor que ele irradia, por causa da luz que ele irradia, por causa da sua radiação. O Senhor Jesus está presente no culto como o sol. É impossível não sentir a presença dele. E a ceia é mais do que um memorial. E é pão, e é vinho, e não é por acaso. Eu gosto de explicar tanto isso, acho tão precioso. Por que é pão? É pão por causa do processo do pão. O trigo nasce da terra, ele é arrancado, ele é debulhado, e ele é debulhado com um açoite, era no período bíblico da vara, e ele, depois de preparado, ele é moído para que se faça farinha. E depois, quando vão preparar a massa, ela é sovada, é batida no balcão, numa bancada, sobre uma superfície, para que a massa cresça mais, para que a massa fique mais fofinha, para que fique um pão melhor. E depois ele é assado em altas temperaturas. O nosso mestre nasceu nesta terra, porque havia necessidade de um homem perfeito e não havia este. Então, o Filho de Deus, o próprio Deus, se fez homem. E ele foi batido, ele foi moído, ele foi humilhado e foi, por fim, à cruz. Há um simbolismo todo especial ali na figura do pão, que nos lembra o corpo de Cristo na cruz. E o vinho também, o suco da uva, o fruto da videira, o sangue da uva, ele também tem um significado todo especial. Porque a uva ela é colhida. Depois ela era pisada no lagar. Homens descalços pisavam sobre ela. Havia um buraco, um recipiente, onde as uvas eram todas postas e elas eram espremidas, sendo pisadas por pés descalços. E então a uva sangrava e aquele produto descia por um canal e ia cair nos recipientes devidos para que ela fosse guardada. O nosso mestre foi pisado, ele foi humilhado e ele sangrou por nós. Agora não temos mais sacrifícios de cordeirinhos, porque Jesus, o Cordeiro perfeito, se deu em sacrifício por nós. Nunca houve coelhos, sempre foi o Cordeiro. E agora o perfeito Cordeiro que é Jesus. Não há chocolates. Quer comê-los? Coma chocolate, pronto, mas não há chocolates. Há o sacrifício remidor de Cristo na cruz. O sacrifício maravilhoso do nosso amado Jesus naquela cruz. Foi amargo, não foi doce. Agora, nossa vida tem um novo sabor, uma nova proporção, porque Ele leva sobre si o nosso pecado, Ele leva sobre si a nossa dor. Como diz Isaías no capítulo 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas feridas, pelos machucados que foram feitos em Jesus, nós temos a nossa alma sarada. Agora a nossa vida atinge um novo patamar, por causa de Jesus. Agora ela é mais doce do que um dia já foi, mas tudo isso por causa de Jesus, por causa da rude cruz. O apelo comercial pode ser muito grande, o
coelhinho pode ser muito bonitinho, os ovos de chocolate podem ser muito gostosos, embora a incoerência de pensar num coelho que bote ovos e ainda de chocolates, sendo ele um mamífero, ainda se fosse um ornitorrinco que bota ovos, mas tudo bem. O apelo comercial está aí, mas o apelo comercial não nos salva. Melhor é ensinarmos aos nossos filhos que a nossa Páscoa é cruz. E é. E aquele instrumento maldito de tortura, agora para nós é símbolo de vitória, porque em Cristo somos vitoriosos. A nossa Páscoa é Jesus. E ela não precisa e nem deve estar restrita a um dia do ano, ou a um fim de semana. Todos os dias para nós são Páscoa. A passagem do pecado para a vida eterna. Diferente daquilo que acontecia com os judeus. Mas sabe, eles são simbológicos daquilo que acontece na nossa vida hoje. Quando a gente olha para o judeu ali do Velho Testamento, e quando a gente vê o judeu escravo no Egito, a gente se lembra da nossa condição sem Cristo, escravos do pecado. Vem Moisés, um tipo de Cristo no Velho Testamento, e liberta o povo de Israel, claro, pelo poder do Senhor. E agora o povo caminha 40 anos no deserto, para que um dia entre na terra prometida. Essa é a nossa condição atual, se cremos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, pelo seu sangue que nos torna mais alvos do que a neve, nós somos libertos do pecado. E agora vivemos. Estávamos mortos nos nossos delitos, pecados e culpas, e agora nós vivemos. Agora vivemos em Cristo Jesus. Mas estamos na nossa caminhada. Nós estamos peregrinando para a vida eterna. Ainda estamos na peregrinação. Mas não podemos nos esquecer daquilo que Cristo fez por nós. Por isso temos a ceia do Senhor, a nossa Páscoa, a nossa alegria. Jesus é a nossa Páscoa diária e Ele deve ser lembrado todos os dias. E a ceia é o nosso memorial, para que nunca nos esqueçamos. O judeu tinha o seu cordeiro, que devia ser comido em família, suas ervas amargas, devia comer pronto, como se estivesse para sair, como aconteceu naquele dia no Egito. Nós temos o pão, que nos lembra do corpo de Cristo cravado na cruz, onde nós devíamos ter sido cravados, porque nós éramos os culpados. Nós temos o sangue, o símbolo dele, porque Cristo derramou o seu sangue por nós, deveria ter sido o nosso sangue. E o seu sangue derramado nos torna mais alvos do que a neve. O judeu tinha a lembrança de uma aliança que progrediu. A nossa aliança já progrediu para o mais alto patamar. Nós temos o cálice da nova e eterna aliança. A nossa aliança não passa. Porque ela está posta em Jesus. O garantidor da nossa aliança é Jesus. O fiador da nossa aliança é Jesus. Ela está toda firmada em Jesus. Se dependesse de cada um de nós, nós quebraríamos a aliança. E nós já vimos isso em Adão. A graça nos diz que somos salvos e isso não depende de nós. Isso vem de Cristo Jesus. Ele sustenta esta aliança. E nós somos beneficiários dessa graça maravilhosa. E um coração que entende isso precisa viver para Jesus todos os dias. Não por obrigação, mas em gratidão por tudo aquilo que Ele fez. Não por sacrifício, porque Jesus já se deu em perfeito sacrifício. Não há mais sacrifício a ser feito. Ele pagou. Não há mais sumo sacerdote nessa terra. Jesus é o nosso sumo sacerdote. E nós devemos buscar a Ele. É Ele o nosso intercessor. É Ele o nosso Salvador. É Ele o nosso Senhor. O único. É Ele o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Jesus é tudo em todos nós. E deve ser lembrado todos os dias. Em cada momento. Vamos celebrar a Páscoa assim, nos lembrando de Jesus e contando ao mundo como agora para nós a Páscoa é tão diferente. A nossa Páscoa não é um coelhinho fofinho que aparece na TV. É o Cordeiro de Deus, o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus que veio ao mundo por mim e por você. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A nossa Páscoa é pão e vinho. E não chocolates, e vinhos, e velas, e não sei mais quantas coisas. Nossa Páscoa é pão e vinho.
E nós não só somos lembrados daquilo que Cristo fez, mas isso é aplicado ao nosso coração. E também somos lembrados de que Ele voltará. O judeu só se lembrava depois de um tempo, e só se lembra agora, que o Senhor o libertou com mão poderosa lá no Egito. Mas o judeu, ainda hoje, espera a vinda do Messias. Eles não entendem que o Messias é Jesus, eles esperam um Messias político. Mas Jesus veio como cordeiro. Um dia voltará com o seu reino eterno e instalará seu reino eterno aqui. Mas veio a primeira vez para nos salvar. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Abriu-se a porta da salvação, abriu-se a possibilidade a todos os povos, a todas as nações, como deveria ser. E agora, nossa Páscoa maravilhosa é Jesus, Senhor de nossas vidas, Senhor da nossa história, e aquele que nos transforma de uma maneira muito especial. Muito especial. Celebre Jesus todos os dias. Ele é a nossa Páscoa. Ele é o pão da vida. Ele é a água viva. Ele é a luz que nos ilumina. Ele é o que derramou o seu sangue por nós. Há uma canção que diz que eu nunca saberei o preço que foi pago por mim na cruz, né? E de fato eu nunca saberei. Alguns dizem, né, que é um contrassenso, porque eu sei, o preço foi preço de sangue, sim, mas eu nunca vou mensurar o valor, porque não foi qualquer sangue, foi o sangue do próprio Filho de Deus. Então eu nunca conseguirei mensurar o valor de tudo isso. Mas que bom que Ele pagou o preço e que eu posso ter vida eterna. Conte isso a todos. Conte isso aos seus filhos, conte isso às novas gerações, conte isso a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Jesus é a nossa Páscoa, Ele é a nossa alegria, é a nossa salvação, o único que pode nos salvar. Vamos agradecer pelo nosso amado Senhor, Salvador e Redentor, Jesus Cristo. Pai, obrigado por Cristo Jesus, a nossa salvação. Nós te louvamos por aquela rude cruz, Pai querido, porque nela o Senhor se deu em sacrifício a Jesus, para que pudéssemos ser salvos. Muito obrigado. Obrigado porque nós não temos que oferecer cordeiros agora todos os anos, ou várias vezes por ano, porque o Senhor já se deu em perfeito sacrifício. O melhor sacrifício já foi feito. Obrigado porque o teu sangue nos lava do pecado, e quando o Pai olha para nós agora, Ele não vê a nossa pequenez, mas Ele vê os méritos, as qualidades do Senhor Jesus em nós. Muito obrigado, Jesus. Ser o Senhor a nossa Páscoa todos os dias. E que todos os nossos e a nossa futura geração conheça o Cordeiro que é Jesus. Conheça o sacrifício perfeito e possa celebrar a vida em Cristo Jesus. Que comamos chocolate quando der vontade de comer, sem esperar uma data específica, mas que vivamos com alegria na Tua presença. Sempre lembrando do sacrifício maravilhoso de Jesus. E lembrando que um dia o Senhor voltará. Nós louvamos o Senhor, porque era necessário que esta aliança fosse selada com sangue. E foi o sangue do Senhor, santo e perfeito, que nos comprou a tão grande salvação. E nós te louvamos. Nós louvamos o nome do Senhor e nós bendizemos. Nós agradecemos. E queremos proclamar a Tua graça maravilhosa todos os dias, até o último dia, em nome de Jesus, em nome do nosso amado Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe a todos. Sabe, queridos, toda vez que eu penso na ceia e que eu celebro a ceia, em breve nós vamos fazer esse nome do Senhor, nós não fizemos esse mês, estamos com muita saudade. Uma das coisas que eu me lembro, eu penso, como será lá na glória, né? Se é tão maravilhosa a comunhão que nós temos na igreja com os irmãos, fico pensando como será lá na glória, quando nós formos reunidos na presença do Senhor, diante de todo o esplendor da glória dele. Eu fico pensando naquela mesa infinita, cheia de crentes lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, aquela mesa que vai.
e todos nós celebrando, não mais com pão e vinho, porque não é mais necessário, porque Jesus está presente diante de nós, nós não precisaremos de mais nenhum símbolo. Foi o que aconteceu do Velho para o Novo Testamento, né? Nós não precisamos, depois de Jesus, de símbolos de cordeiros, porque aquele que o cordeiro simbolizava já veio, que é Jesus. Nós não precisamos mais de cordeiros, não precisamos mais de sumos sacerdotes, porque Jesus, o sumo sacerdote, o sacerdote perfeito, já veio. Nós não precisamos mais de toda aquela simbologia do Velho Testamento, de altares, de sacrifício. Tem gente aí falando que você tem que sacrificar lá no templo deles, no altar deles. Tudo conversa fiada, ressuscitando o ritual do Velho Testamento, que Cristo já cumpriu, já pagou, e pisando na graça. Não deixe ninguém pisar sobre a graça de Cristo Jesus te enganando, né? E hoje nós temos poucos símbolos, porque Cristo já realizou sua obra salvífica em nós, mas ainda temos a ceia, e lá nem dela precisaremos. Então lá não haverá pão e vinho, porque Jesus estará presente com seu corpo e com toda a sua deidade, mas haverá um grande banquete. E eu fico pensando em que grande festa será. Maranata, vem Jesus, e que nos reunamos lá com alegria. Mas enquanto esse dia não vem, que compartilhemos desta graça mais e mais e mais e mais.